You're my beloved, you're my bride. To sing over you is my delight. Come away with me, my Conceito, valor, princípio. O que eu entendo de bênção? O que é bênção para mim? O que você entende quando eu falo assim, uma bênção? Você entende o quê? Quando você diz eu sou abençoado, você tem noção dessa palavra? E você remonta a ideia de ser abençoado baseado em quê? Quando você olha para uma pessoa e diz que ela é abençoada, você está olhando para o quê? Para afirmar que essa pessoa é abençoada. Nós temos um problema na nossa geração, que é um problema muito sério e não é simples, ele é muito sério. É justamente a interpretação dessas coisas. Porque, irmãos, a Bíblia diz que Jesus veio nos dar vida e vida com abundância. Só que nós somos tendenciosos, nós nos perdemos no processo. E isso é bíblico, aconteceria sim. Mas como pastor e você como ovelha de Jesus, temos que estar atento quanto a isso. Qual o conceito que nós temos de bênção? O que é, qual é o padrão que você estabelece como uma pessoa abençoada? Uma pessoa abençoada, ela precisa ter o quê? E aí eu fico pensando em Deus, falei, Senhor, eu preciso dessa posição em meu coração. Só para você ter uma ideia, nós somos um povo viciado, nós fomos formados de forma errônea. Deus, se eu disser para você que Jerusalém está plantada entre todos os seus inimigos, Deus plantou ela no meio de um povo complicado, os cananeus. Lá no meio, a Síria, a Arábia, tudo está ali em volta. Todo mundo querendo entrar em Jerusalém, todo mundo querendo tomar a bênção de Israel. Mas quando Deus mandou o povo para lá, Deus disse para eles, olha, vocês irão para lá, para a minha boa terra, para a terra que eu estou vos enviando, é a minha terra, para vocês habitar nela. Quando chegar nessa terra, vocês não irão profaná-la, porque tem um comportamento, tem uma atitude do povo que mora lá, e é por isso que eu estou tirando eles de lá. Porque eles não sabem me honrar, eles não sabem me amar, não sabem, eles são um povo terrível, são 7 nações, eu vou removê-los de lá, colocar vocês, e chegando lá, vocês vivam como eu estou mandando, e então vocês vão aprender o que eu quero. Quando eu começo a pensar sobre isso, vem logo o valor do ser e o ter. Nós vamos agora mesmo pegar sobre isso. Mas veja o que Israel fez, entrou na boa terra do Senhor. Quando esteve lá no meio da boa terra do Senhor, em vez de manterem o padrão que Deus havia estabelecido, eles foram influenciados. E é isso que eu quero falar, porque nós somos influenciados e não tem como, ainda mais se Israel naquela época foi influenciado pelo povo cananeu que estava à sua volta e levou o povo a se afastar de Deus, e nós, será que teremos a sorte diferente? As influências estão aí. Então os israelitas ficaram observando o comportamento, seguiram deuses estranhos, fizeram valores, princípios diferentes do que estava estabelecido. Eles não discerniram realmente como deveria seguir ao Senhor. E para isso, irmão, você precisa ter um entendimento bem claro. Se você apenas conhece a palavra de Deus de forma escrita, você não é mais nada do que uma pessoa que tem inteligência. Mas se você não pratica, você não tem a vida de Deus. E eu digo para você que para você viver abençoado, você precisa ter revelação das Escrituras. E é muito mais do que ler aquelas letras que estão em ordem ali, formando palavras. Sabe, é um poder que emana das Escrituras para dentro do meu ser e me dá força para vencer. Enquanto eu não tenho revelação, eu não tenho forças para fazer aquilo que a palavra me diz. Quantas vezes, eu vou te dar um exemplo de revelação, você lê as Escrituras e fala assim, nossa, que bonito, né? Salmos 23, você lê, um dia você vai ler os Salmos e parece que os seus olhos se abrem e você fala, meu Deus, eu já li o Salmo 23 tantas vezes, mas nunca igual eu li hoje. Aquele momento ali chama momento de revelação. É o momento que o Espírito Santo pega as Escrituras viva e eficaz e coloca dentro de você, e aí você se torna forte. É aí que você se torna capaz de vencer qualquer desafio. O problema é que as pessoas leem e elas não conseguem ter uma revelação, um aprofundamento na palavra. Se você ainda não teve essa experiência, caro amigo, você está bem distante daquilo que Deus almeja.
Ponha seu coração a meta de buscar revelação na palavra. E como é que eu vou ter revelação na palavra se eu não leio a palavra? Como é que eu vou ter comunhão com Deus? Eu tenho que ter comunhão com a palavra, eu tenho que ler a palavra, eu tenho que buscar em Deus. E essa escritura vai vir para dentro do meu ser e vai jorrar a vida para a vida eterna. E aí a morte vai ser vencida. A morte dos vícios e dos pecados pela revelação da palavra. Mas como eu disse, Israel chegou, conhecia a letra, mas a letra mata, o espírito vivifica. Eles esqueceram o espírito da palavra. E eles não deram conta de viver na terra abençoada de forma abençoada. Eles aprenderam o princípio dos cananeus. E então o que é que Deus faz com eles? Jeremias 29. Agora eu vou pregar a palavra que você se assustou. Jeremias 29. Nós ouvimos um pessoal pregar essa palavra, e algumas pessoas ficam em Cristo. Foi aí que nasceu o conceito de bênção. E esse conceito de bênção ele pode ser aprofundado, amém? Mas nós vamos trabalhar apenas um princípio hoje para você perceber. São estas palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas, e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Diga: ao resto, aos sacerdotes e a todo o povo. 2. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi mandada por intermédio de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Quem foi que deportou? Quem foi que deportou? Quem foi que mandou eles embora? Foi Deus, né? Aí Deus diz assim: edificai casas, habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a marido, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade, porque para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Porque falsamente vos profetizam eles em meu nome, e eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passarei a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me acharei, quando me buscar de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. Tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Vós dizeis: o Senhor nos suscitou profeta na Babilônia. Mas assim diz o Senhor a respeito do rei que se assenta no trono de Davi e de todo que habita nesta cidade: vossos irmãos que não saíram convosco para o exílio. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que enviarei contra eles a espada, a fome, peste, faluzei como figos ruins, que de ruins que são não podem comer. Diga misericórdia. Querido, conceito de bênção. Quando nós falamos de bênção, vou dizer como é que a nossa geração pensa, porque fomos programados para isso. Compre. Você precisa comprar muito. Você precisa ter a roupa, o calçado, a casa, o carro dos seus sonhos. Nós sonhamos com isso. Viemos para a igreja e os nossos sonhos, os sonhos que Deus tem para nós, quase que eles são sufocados pelos sonhos que paralelamente caminham, que são injetados em nós. A nossa comunidade, ou na verdade a nossa sociedade, a nossa geração, ela está apoiada mais no ter do que no ser. Não importa, irmão, quem você é, se você tem,
Sabe, algumas pessoas em cima dessa premissa já fazem grandes maracutaias. Temos políticos, temos homens e mulheres em todas as áreas que elas querem ter, e não importa o que vai acontecer. Sabe o que eles são capazes de fazer? Eles dão cano, o calote, passam a perna, pegam milhões de reais, guardam, desviam dinheiro de plano de saúde, desviam dinheiro da saúde pública, desviam dinheiro da alimentação do pobre, eles tiram dinheiro, verbas que poderiam ajudar em outras instituições, eles pegam o dinheiro para eles, e isso vai sair na televisão. Eles sabem que estão correndo risco de serem denunciados, de serem execrados, de serem manifestos, colocados aí na sociedade como um povo que roubou, que destruiu. Mas sabe o que eles falam? Eles falam, não vai dar nada, isso aí se der um probleminha, 2 anos preso, 2 anos e meio preso, depois eu saio, ainda mais que todo mundo disser, vai dizer alguma coisa, mas no final eu vou ter milhões de reais no bolso, e aí todo mundo vai me respeitar, porque eu tenho. Não importa o que eu sou, se eu tenho. Essa é a nossa matemática. É a matemática que somos treinados para pensar, para avaliar, para ter como valor. Não importa quem você é, importante é o que você tem. Mas isso é antibíblico, isso é mais satânico do que celestial. Com certeza. O que importa então é se você tem. Então a pessoa diz, eu tenho, acabou. Daqui a pouco eu tenho dinheiro, eu silencio a boca de quem quiser. Vamos ter que fazer continência, respeitar, baixar a cabeça. Porque afinal de contas eu vou andar de Ferrari, eu vou morar nos melhores condomínios fechados, vou poder viajar o mundo todo. Eu tenho, não importa o que eu seja, eu tenho. E é esse valor que insere no meio do reino de Deus na igreja. Porque nós começamos a nos ater mais ao que temos do que o que somos. Deus disse para Abraão, eu te darei, mas você precisa ser. Diga, Deus me dará, mas eu preciso ser. A maior busca de Deus é que sejamos, que tenhamos prosperidade, mas que sejamos cristãos. Que sejamos cristãos ao pé da palavra. Sabe, como Deus diz, com o perfil que a palavra define. Israel foi levado para a terra prometida como um povo abençoado. Então eles tinham agora a prosperidade, eles tinham agora a terra santa, eles tinham a terra que era deles. Eram escravos, não tinham chão, andaram peregrinos pelo deserto, sofrendo, humilhado. Então Deus pega e muda a história deles, coloca eles na terra e diz, agora dentro dessa terra vocês terão que ter uma conduta e uma postura. O que eles fazem? Eles não vivem essa conduta, essa postura. E é justamente por causa disso que Deus os arranca de Jerusalém e coloca eles lá no meio da Babilônia. Agora vocês vão descobrir que eu preciso de gente que seja e não apenas que tenha. E algumas pessoas ficam preocupadas porque a promessa é o seguinte: daqui a 70 anos eu vos visitarei e vos levarei ao lugar que eu tinha falado, como a minha boa palavra diz. Daqui a 70 anos. Mas você vê a ausência de bênção? Não. Deus está dizendo, edificai casas, constituir esposas, né? Tenham filhos, plantar pomares. Será que isso não é prosperidade? Sim, vocês terão prosperidade numa terra distante. Não na terra que vocês querem, vai ser nessa terra aqui. E aí entra a soberania de Deus, da qual eu e você não estamos acostumados. Porque como estamos sendo treinados a ter e não ser, nós não queremos ser servos se nós não tivermos tudo aquilo que queremos. É aquela lei do seguinte: eu quero ser filho do meu pai por causa da herança dele, mas não quero ser filho do meu pai em cima da disciplina e o respeito que eu devo a ele. Não quero obedecer o meu pai, quero apenas ser dono da herança que ele tem. Mas que direito teria eu da herança se eu não quero também a disciplina, os deveres? Você entende a diferença? Eu quero prosperar, eu quero, Senhor. Imagina, Deus disse para eles: vocês ficarão na Babilônia. Esse é o meu recado. Aí vocês vão ter casa. Se Deus, irmãos, não estivesse abençoando esse povo, olha só que não é maldade. Deus está dizendo, eu quero que vocês fiquem aqui por causa de algo maior que aconteceu. Eu quero que vocês fiquem aqui por causa de algo que ocorreu. É uma disciplina minha. Eu sou pai e eu corrijo meus filhos. Houve um erro e vai ser corrigido. Daqui 70 anos eu converso. Mas o meu castigo será dessa forma. Vocês vão edificar casas, vocês vão ter carros, pomares. Vocês não param, não diminuam. E ore pela cidade que eu coloquei. Irmãos, Israel na Babilônia nada mais é do que eu e você vivendo nessa terra, sim ou não? Essa terra é uma Babilônia incrível. E Deus está dizendo, no tempo certo você vai para a sua Jerusalém. Mas agora aqui, edificai casas, constituir famílias, ficai na paz. Eu farei por vocês
Orai pela paz de Jerusalém. Então há uma bênção do Senhor inserida, mas há um limite dele como soberano. Você sabe o que é ser soberano? É não ter ninguém acima dele, é só ele, sozinho. Deus é soberano, ele governa os céus e a terra, e ele tem para você governo. Será que nós queremos apenas a bênção? Nós falamos assim, ó, não, eu quero a bênção. Se Deus, irmão, eu vi pessoas falarem isso. Se Deus não me der o que eu quero, eu não vou servir ao Senhor. Tem gente que tem essas ousadias. E eu pergunto, quem é soberano? Sua vontade. Só você está aqui na igreja dizendo, se Deus não fizer do jeitinho que eu quero. Então quem é servo, quem é o Senhor, quem está no controle de tudo. E deixa eu lhe contar, quando Deus diz não, Ele sabe o que é melhor. O problema é que nós somos treinados. Olha aqui para mim, você tem um sonho. Qual é o seu sonho? E a pergunta é, até onde o seu sonho foi afetado por essa geração? Essa geração que te ensinou a apenas ter e não ser. Você apenas quer ter, você não quer ser. Ser um cristão que abre mão, que abre o coração e que tenha o Senhor como Deus soberano na sua vida. Deixa eu falar com você aqui. Você está disposto a ouvir a voz de Deus? Você está disposto a servir o Senhor de todo o seu coração? Você está disposto a buscar o Senhor com todo o seu coração? Imagina Deus dizendo para você assim, não. Eu acho engraçado, tem pessoa que casa e fala assim, ó, como diz a administração que nós estávamos assistindo essa semana. Pastor, eu me casei, meu casamento está dando errado, problema de muita tribulação, pastor. Então bom, então funciona, casamento é isso mesmo. Misericórdia, ué. Porque Paulo já afirmou, quem não quer tribulação que não case. Porque se casar vai ter. Só que existe o benefício de ser casado. Existe uma estatística dizendo que melhor é o casado do que o solteiro. O solteiro, dizem que 2,5 é a chance dele morrer com várias doenças e problemas que ele vai ter. O casado está livre disso. Você sabia disso? É firmado isso. Casado é uma bênção. Agora, se você fazer a coisa certa, casamento vai evitar muita tribulação. Vai ter, mas é minimizado e impactado pelo aquilo que sobeja o benefício de ser casado. Algumas pessoas não entendem isso, mas eu vi uma pessoa dizer, sabe, ela quis aquela esposa, aquele esposo, quis aquele homem, não olhou se era uma pessoa emocionalmente curada, não deu tempo também, às vezes não dá, acontece isso mesmo. Então o casamento vai ser baseado nisso. Enquanto o cônjuge não for uma pessoa curada, tu terá um casamento doente. E aí agora o seu desafio é curar o cônjuge, não tem outro meio. Vai curar, não dá para ficar trocando. Não, tá torto, eu quero mais reto. Tá empenadinho, eu quero mais reto ainda. Lembra que o outro vai te medir também, ué. Então, aí olha, deu um probleminha. Deus, olha, mulher que tu me deste. E muitas vezes alguém falou, não casa não, espera um tempo. Não dá para aguentar um pouquinho não? Será que é de Deus? Depois não reclama. Se eu falar para alguém isso e depois der problema, vai tomar na orelha, um atrás da outra, e eu vou falar na bucha. Eu já arrependi, porque na época não tinha. Se para gravar conversa, você tinha que apertar, comprar um radinho. Hoje eu já tenho um celular que dá para gravar. Quando vier eu quero gravar. Eu lembro de uma mulher chegar para mim, e o camarada tinha filho. E ela chegou e quer casar. Eu falei, irmã, você sabe que o irmão tem uma filha? Sei, pastor, é um anjo na minha vida aquela criança. Falei, e eu na hora procurei um gravador. Eu falei, eu tinha que ter um gravador. Falei, irmão, ela falou, por quê? Eu falei, não, eu falei, olha, é criança, e vai vários processos. Ela vai rivalizar com você, porque é uma menina mulher. Ela vai achar que você está tomando ele de você. E assim, segura que a onda vai ser. Não, nunca, I love you. Pouco tempo estava lá, aquela menina é o Satanás, pastor. Quero separar. Eu falei, não se vira agora. Eu te avisei antes. Entrou, agora você seja a mãe que essa menina não teve, e vai ser de você. E se vira para achar o caminho. Vai para a cruz, vai lambendo o chão, prega o nariz lá na gotinha de sangue e fica quieto. Não adianta, e fala, sabe, irmãos, como é que pode? Olha a consciência. Ei, quer dizer que se Deus não te der o carro, a casa, sabe o que nós falamos? Olha o tanto que é torto nossos valores, conceito de bênção. Só é abençoado quem tem. Se tem, abençoado. Não importa se o bicho é ladrão, miserável, vagabundo, trapaceiro, adúltero.
Não sentimos humilhado. Não nos sentimos humilhado se a pessoa é adúltera e tem dinheiro. Não nos sentimos humilhado se a pessoa é prostituta e tem dinheiro. Se tiver dinheiro, vai embora. A sociedade ensinou e nós não temos muito parâmetro. Importante é se tiver. Olha lá, nossa, mas aquele irmão é abençoado, hein? Nem sabe se o cara está roubando, metendo a mão. Não que todos que esteja prosperando esteja no mesmo caminho, mas é o conceito, é o valor. E mesmo se a pessoa fizer algo errado, nós fazemos vista grossa, por quê? E aí, olha o valor dentro de nós. Onde é que está as escrituras sagradas? Onde é que está o conceito de bênção? O conceito dessa geração é se tiver. Se tiver é bênção. Não importa o caráter, vai ter. E não é assim. O reino de Deus não se estabelece dessa forma. Ninguém vai entrar no reino de Deus com esses valores corrompidos, que esses valores da cananeia velha doida que está aí fora, influenciados. Imagina os cananeus fazendo festa e os israelitas por cima do muro falando: nós queremos ser igual a eles, vamos seguir o bonde. Foi por isso que eles perderam a Jerusalém. E é o que muito crente vai perder. Hoje nós temos televisão, internet, 24 horas bombardeando nossa cabeça. Compra, compra, você precisa ser. Uma moça aqui do interior, ela estava muito... Você vê que mulher linda, modelo, mas ela achou que estava alguma coisa fora do lugar. Deitou numa mesa de cirurgia para fazer uma lipo, seja lá que inferno de cirurgia, não levantou mais. E a hora que eu vi aquilo no jornal, eu falei: a mão de Deus pegou. Por quê? Porque é o valor. Ela já era uma mulher linda, bonita. O que ela queria se arrumar mais? Mas virando uma psicose, velha doida. Há um padrão de beleza nesse mundo que é exigência mesmo. E faz lipo, e tira daqui, coloca de lá, levanta o que caiu, levanta. Daqui a pouco, meu amigo, não levanta mais ninguém. Nem o dono daquele que queria que levantasse. Ficou caído e vai para um buraco. Mas é valores, não é verdade? Como é que você... O que é o padrão de bênção para você? Qual é o conceito de bênção para você? Segundo as escrituras, qual é o padrão? Você tem um padrão de bênção? De uma pessoa abençoada. Uma pessoa abençoada nas escrituras sagradas é uma pessoa que vive a vontade de Deus, que vive a verdade de Deus, que abre mão e fala: Senhor, eu quero viver a tua vontade. Então, amigo, acabou, eu vou viver essa vontade. Israel estava em Jerusalém, foi mandado para a Babilônia, e lá ficaria durante 70 anos, não haveria ausência de bênção. A única coisa que Deus disse como soberano é: só vai voltar para Jerusalém daqui 70 anos. Aqui quem manda é eu, sou soberano. Imagina Deus falando isso para você. Tudo bem, você vai viver bem, tranquilo, mas sabe aquele negócio ali? Não é para você não, é para a sua posteridade, para a sua geração que vier. E aí eu vou ficar muito irritado. Alguém fica maluco de ouvir que Deus tem o poder e o controle de tudo. E muitas vezes eu e você não teremos aquilo que mais almejamos. Por que isso vai gerar crise em mim e você? Se Ele é soberano, Ele é que sabe. Se Deus acha que algo tem que ser ausente na minha vida, eu tenho que abrir o coração para isso. Não foi o que Ele disse para Paulo? Paulo, perturbado com o sofrimento que estava implantado na sua carne, ele chama de espinho na carne. E então quando ele vai perturbar o Senhor, fala: Senhor, eu não aguento essa ausência, essa situação é dolorida, é complicada. E Deus diz para ele assim: ei, vai continuar o problema aí, porque isso te faz fraco e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Nem tudo, você não terá tudo, você não terá toda a cura. E isso nos deixa em conflito. Jesus chega num lugar chamado Tanque de Siloé, onde só tem doente, leproso, bagunçado, gente torta, dementes, tortos, amputados, gente de tudo quanto é jeito, porque lá no Tanque de Betesda, na verdade, milagres aconteciam de vez em quando. Jesus entrou lá por causa de um paralítico. Ele não entrou e fez assim, ó: receba! Receba! E saiu todo mundo curado, alegrando, sacudindo. Ele chegou em um. Mas que coisa é essa? Cadê o Deus de misericórdia, de bondade, de amor? Ele chega num lugar lotado de doentes e ele cura apenas um. Soberania. Isso é para te provocar. Você tem que saber que há um Deus no controle de tudo, e Ele não vai ceder a capricho. E não adianta chorar e espernear. Deus responde à fé, mesmo pela fé. E se você a tem, você vai entender que Deus terá o controle de tudo. Poderá ou não fazer o que Ele tem que fazer. Não tão somente fará o que você quer, vai fazer o que Ele quer, o que Ele achar melhor. Eu sou servo, então eu aceito, Senhor, de livre e espontâneo coração. Servo faz isso, não tem vontade própria, ele se entrega ao Senhor. Se entrega. Então é isso.
E eu não estou pregando aqui acomodação com coisa ruim, pois estou entendendo. Porque Deus fala na Babilônia: edificai casa, adquirir esposas, dei filhos a mulheres, né? Casem eles, construam casas, plantem pomares, orem pela paz, vivam aqui. Não haverá ausência de paz. Mas o problema é que o nosso coração é feito para não submetermos ao Senhor, para não fazermos no final de contas o que Deus queira. A sociedade está gritando o tempo todo, cada um vive do seu próprio jeito, do seu estilo. Ninguém se entregue a Deus. Eu acho fera isso. Então o que é bênção para você? Qual o conceito? Quando você olha para uma pessoa e diz que ela é abençoada, você está olhando para o quê? Para o bolso dela? Para o carro zero? Para a casa boa? Você está olhando para a boa roupa que ela veste? Ou você está olhando para o caráter dessa pessoa? Você anda com essa pessoa e sabe que é uma pessoa que não se corrompe. Você anda com essa pessoa e sabe que ela não se prostitui. Sabe, humilhação para a igreja, a nossa humilhação, o que devemos chorar, não é nem a ausência de dinheiro, é a ausência de santidade. Será que choramos porque alguém adultera? Será que choramos porque alguém caiu? Ou choramos porque não tem dinheiro, Senhor, e vive aquele choro? Lavamos o altar porque não compramos nosso carro zero. Choramos no altar porque o sapato da Via Marte não pôde vir para mim. Por que choramos? Eu estou, sabe, já vê alguém lá comentando com o outro, lamuriando com o outro, dizendo assim: amiga, eu estou tão humilhada aqui, que foi a minha vizinha, você vê o carro novo que ela comprou, até hoje eu ando nessa carroça que Deus me deu. A humilhação dela é que a outra comprou o que o outro tem, quer dizer que o outro prosperou. Essa sua humilhação não seria humilhação ver alguém ou algum de nós no pecado, no vício, na vergonha, na mentira? Será que temos vergonha e somos humilhados, irmãos? Qual é o conceito de bênção? Qual é o conceito de bênção que nós carregamos no nosso coração? Jerusalém foi destituída, Jerusalém saiu da terra prometida porque perdeu o conceito de bênção. Para eles era apenas ter. Como eles tinham a melhor terra, eles tinham a melhor vinha, eles tinham os melhores poços, a cidade melhor é deles, subiu na cabeça. Então apenas somos, apenas temos, não precisa ser, somos e acabou, temos e acabou. Abra sua Bíblia comigo em Mateus 7,13. Quem encontrou, diga eu. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos que acertam com ela. Porta, uma brecha, um espaço para me tirar de um ambiente para outro. Para que eu saia de um ambiente de maldição, para que eu saia de um ambiente de perdição, eu preciso passar por uma porta. E essa porta me levará à salvação. Agora o interessante é que a porta ela tem uma medida, ela é estreita. Amém? Diga: estreita é a porta e estreito é o caminho. Imagina se o caminho fosse largo, né? Dava uma forcinha, não dava? O caminho é largo, porém a porta é estreita. Imagina, o caminho é estreito, mas a porta é larga. Seria uma incoerência. O caminho é estreito até chegar na porta que é estreita. Então, enquanto vivemos nessa terra, passamos por um caminho estreito e chegaremos lá numa porta estreita. Mas andamos no caminho espaçoso e não esperemos que, andando no caminho espaçoso, o final desse caminho espaçoso tenha a porta estreita que me levará à salvação. Não tem como. Eu estou no caminho estreito, passarei pela porta estreita. Estou eu vivendo no caminho largo e espaçoso, passarei por uma porta larga e espaçosa, que é a da perdição. Agora, quanto a isso, Deus não está aqui tratando questões de usos e costumes, como alguns acreditavam. Olha, teve gente que falava assim na época, disse aqui, caminho, porta, até tem igreja com o nome porta estreita, né? Caminho, venha para a igreja porta estreita. Aqui as mulheres não cortam o cabelo, elas têm o cabelo longo, elas têm a roupa longa, elas têm a língua longa. Não, peraí, tudo longo. Não pode pintar o rosto. Moço, mulher sem maquiagem é difícil. Exagerado é o Satanás, sem também é difícil. Cada um vive o seu padrão, mas vamos dar um jeito de arrumar aí, que é bom. Mas a pessoa prega aquilo como se fosse essa porta estreita. E não tem nada a ver, porque essa porta estreita está falando do ser, de quem eu sou. E o maior problema da humanidade, que nasceu no coração de Satanás e derramou através de Adão e Eva para toda a humanidade, chama-se arrogância, soberba. O cara é orgulhoso, arrogantão, grandão, gordão.
Lá na casa dele ele é o gordão. É o rei Momo da fé. É o Buda da fé. Gordão. Todo mundo em volta servindo o Sanjo Pança da vida. Ele é gordão. Ele é gordo no seu ego. Arrogante, soberbo, só faz o que quer. Então, para que eu não me perca no meio dessa geração, eu tenho que me questionar. Bênção para mim é quem tem, ou bênção para mim é quem é? Bênção é ser, ou bênção é ter? É uma pergunta. E quem é gordo? Não tem como. Gordo, quando eu digo, uma arrogância, eu soberbo, o euzão grande, sustenido, elevado, alto. Deus me livre, vai falar com ele para você ver como é que te avança na garganta. Vai corrigir, vai chamar atenção, vai dizer, você está errado. Peça para ele fazer alguma coisa que vá tirá-lo da sua folga, do seu caminho espaçoso, do seu caminho largo. Vai dizer para ele, amigo, não viva desse jeito. O que é que você quer? Deus me livre, se o pastor fala com ele, ele fala, se continuar com essa mensagem, eu vou para outra igreja, porque eu estou ficando apertado, está ficando estreito, eu vou ter que procurar um lugar mais onde me encaixa. Sabe, irmão, eu não me encaixei nessa célula, nessa rede, nessa igreja. Querido, eu até tentei te amar, meu bem, mas assim, sabe, você está me oprimindo. Já viu o final de casamento? Tá os dois ali, depois de I love de alguns anos. Aí ele chega gordo, grande, egão, e diga para a esposa, como um cara muito entendido, diga, querida, eu tenho que te avisar que eu tentei os anos inteiros fazer o que você queria, mas você sempre me apertou. Eu fiquei muito oprimido. O meu ego não tive, sabe, espaço. Eu estou pulando fora, procurando uma porta mais larga, mais espaçosa. É questão do ego. Você está aqui na igreja, você serve a Deus de verdade? Ou será que, como disse o apóstolo Paulo, não é o seu próprio ventre? Não, eu estou aqui na igreja, mas, irmão, já vi gente falar isso. Eu estou na igreja, mas eu não faço tudo que me manda, não. Eu faço do meu jeito. Eu estou casado, mas eu não levo a vida igual minha mulher quer, não, porque senão ele fica doido, né? Já viu mulher deixar marido doido? A mulher diz, eu sou casado, mas meu marido não põe cangaia aqui, não. Eu sou uma Jezabel de carteirinha. Vou queimar no inferno na maior alegria. Eu e toda a minha geração. Eu sou arrogante, soberba. Comigo ninguém pode. É o nome da planta que eu plantei na minha casa, e a raiz dela está aí no meu coração. Então, querido, eu lhe pergunto nessa noite, quem você serve? Você não serve a propósito nenhum, porque você é muito grande. Se fala para você que tem um jejum, uma oração, que tem uma reunião, que você precisa participar de uma célula, que você precisa ter vida de Deus, não, ninguém aguenta isso não. Moço, está na igreja todo dia? Nem todo dia é, meu brother. Como eu disse, tem gente que ficou na vida lá no mundo, servia do jeito que o mundo queria. Hoje chega na igreja e Deus o livre, é ele do jeito que ele quer. Isso é servir a Deus. A porta é estreita, estreitinho. Se você está servindo a Deus e está folgado demais, eu vou te desafiar a começar um regime hoje. Fecha a boca do seu ego, engula a afronta, a humilhação, contrareie o seu ego. Seu ego quer ficar até mais tarde, levanta cedo. O seu ego está pronto para enfrentar uma pessoa e atropelar, ir lá na jugular da pessoa, arrancar-lhe a veia e deixar o sangue jorrar. Não faça isso. Você está achando que tem alguém pegando no seu pé, querendo acabar com você, e o espírito maligno da maldade, da intolerância que estava no outro, acabou alojando em você, que você está igual sem perceber. Então se entregue à misericórdia e ao amor. Segunda milha. Estão te obrigando a andar uma, ande duas. Seu marido reclamou que o arroz está salgado, faça outro. Pois agora eu não vou pôr nem um pinguinho de sal. Aí, só mudou o lado, é a mesma coisa. Não teve unidade nenhuma. Sabe, eu não estou querendo. Eu não vou fazer do jeito que você quer, já vou te avisando. Porventura não foi esse negócio que nasceu no coração de um príncipe caído chamado Lúcifer? Quando ele estava lá diante do trono, ele falou assim, não façamos do jeito que Deus quer. Vamos mudar um pouquinho aqui, que eu também sou um pouco de Deus aí. Aquele marido que
Ai, se alguém não fizer do jeito que ele quer. Ele é o Deus da parada. Aquela mulher que, se o marido contrariar ela, a fúria será satânica, a vingança será infernal. Ele vai ver o poder de uma calça jeans enfesada, ele vai ver o que é bom para tosse. Então, querido, que nível é esse? Não! Rebelião, ela tem ela desvelada e tem ela sutil. Como? Você já viu aquele filho que fala assim, ó, não, pai, não, mãe, é assim, você tem razão. Dentro dele ele está falando, é ruim que eu vou seguir essa doutrina. Daqui a pouco eu dou pinote, estou fora. Só não vai confrontar aqui na frente. Marido faz isso, esposa faz isso, filhos fazem isso, ovelhas fazem isso. Finge que está obedecendo lá no fundo. Mas como enganaremos aquele que estabeleceu o caminho estreito, uma porta estreita, se você não estreitar o seu ser, se você não se disciplinar, se você não aceitar um não, e com mente aberta, daqui 70 anos, eu vou te abençoar. Tipo, você vai ter mulher, filhos, casas, mas isso aí, só na Jerusalém daqui 70 anos. Ai, não quero esse Deus. Então é melhor que você não perca tempo e já vaza fora. Entenda que se Deus é soberano, não tem como você disputar com Ele. Ele irá vencer. E se você quiser medir força com Ele, prepara para a gente juntar os 1000 pedaços que você vai ficar. Porque com Ele ninguém pode. Ele é poderoso. Eu tenho que relacionar com Deus, que essa visão da soberania dele. E eu tenho que me entregar acreditando que mesmo que a sentença é 70 anos na Babilônia, Ele é que sabe os pensamentos que tem sobre mim, que são pensamentos de paz e de abundância. Ainda que seja na Babilônia. Você está querendo largar seu marido ou sua esposa, porque essa é a sua Babilônia. Edifica, tenha filhos, plante um pomar e não arreda o pé daí, porque aquele que se assenta no trono de Davi e que não quis descer o exílio, esse será castigado. Eu perseguirei ele entre as nações, tornarei ele como um fígado podre que nem pode se comer, que todos pisam. Olha, o plano de Deus. Jeconias, o filho de Davi, da geração de Davi que estava no trono, ele abriu fora, quando ele ouviu o profeta falando, desçam todos com Nabucodonosor para a Babilônia. Ele falou, vou não. Vazou fora. Só que o profeta mandou uma carta dizendo, fica todo mundo em paz, fica aí, não saia da direção de Deus, não saia, seja servo. Aqui na Babilônia vocês vão edificar casas, vocês terão filhos, vocês casarão vossos filhos, terão pomares, eu vos darei muita coisa. Orem por essa cidade, porque o meu propósito é nela. Agora aqueles outros que fugiram, não quiserem entrar, eu os encontrarei em qualquer nação que eles estiver, e eu pegá-los-ei, enviarei a espada da perseguição. Como é que eu faço? Irmão, como é que eu chego diante do Todo-Poderoso e digo para ele assim, ó, se o Senhor não me der isso, então eu posso começar o diálogo. Como eu disse de Jó. Jó, irmão, foi ferido na sua família, na sua honra, em tudo destruído. E ele ficou só, a mulher dele blasfemou na cara e disse, amaldiçoe seu Deus e morra. E ele disse, olha, como é que eu vou falar mal de um Deus que me deu bênçãos? E não vou receber o mal, eu vou ficar calado. Agora, veja bem, vou até aceitar o castigo, mas ele vai ter que me explicar o porquê é que eu estou tomando essa taca. Ele não estava com raiva de Deus. Ele queria uma resposta, era nobre o pensamento dele. Deus, se eu estou tomando uma esfrega dessa, o Senhor precisa me falar, porque eu sou um homem temente. Eu quero saber onde está a brecha, onde está o erro. Fala comigo. Fala, o Senhor tem que me responder. Essa era a busca de Jó. Eu não estou falando para você receber tudo quanto é tapa na cara, pontapé, de boca aberta, dizendo, ai, seja como Deus quer. Você nem sabe o que Deus quer. Vai que esse processo que você está passando aí, nada mais é do que uma investida de Satanás. Vai que o processo que você está passando, nada mais é do que um pecado que você não tem noção. Então você deve ter a obrigação de ir lá e falar assim, ó, fala para mim, Todo-Poderoso, por que a coisa está difícil? Responde. Paulo tinha um espinho na carne e ele era apóstolo. Ele falou assim, ó, eu estou passando por um problema. O senhor precisa me falar o que é isso. Então Deus responde para ele, não, fica tranquilo. Você é um mensageiro de Satanás que está aí para te esbofetear, para te quebrar no meio, para você ficar fraco, porque na sua fraqueza o meu poder vai manifestar. Como é que é essa conta aí, Senhor? Que negócio doido é esse? Agora imagina bem, eu estava falando esse dia, estava sorrindo da mente do homem e da mente da mulher. São duas coisas que não se encaixam, mas também não fica longe um do outro. Compreender uma mulher, pensa. Uma mulher entendeu o homem, mas não vive longe.
Agora, se você está assustado com isso, imagina a mente de Deus, que criou essas duas coisas antagônicas e que não se separam. Imagina, Deus olha para Paulo e fala assim: não, fica com essa moenda aí, porque ela vai te tornar melhor. O que está acontecendo, Senhor? Agora eu quero uma resposta. Vai como Jó. Agora deixa eu falar para você, qual é o conceito de bênção? Muitos ímpios querem colocar sobre nós. Tem gente que fala para nós assim: uai, por que você está passando isso? Você não é crente? Uai, Satanás, me mostra um texto da Bíblia em que o servo de Deus não passou tribulações, angústia, até enfermidade, seja lá o inferno que for. Mas te digo uma verdade, passando isso, sei que estou na mão do meu Senhor. Ele é soberano e acabou. Agora eu não vou desmaiar, não vou morrer porque tive um não aqui, um não ali. Imagina Davi em cima do palácio. Oh, que palácio gostoso, ar-condicionado. Ele dá uma olhada, a coisa estava linda. Quando ele olhou lá para fora, está a tenda do Senhor, a obra de Deus, pendurada numa tapioca feia. Ele olhou e falou: vixe, que taperão, velho doido. Olha a casa de Deus do jeito que está. Ele fala: farei isso não, pois agora farei algo grandioso. Eu farei um palácio que nenhum rei já morou, porque será a casa do meu Deus. Chama o profeta Natan, e Natan vem. E ele diz: olha, eu estava aqui olhando, eu moro numa casa, cedros do Líbano, carvalhos, olha que coisa linda, ouro, prata. Tá bom, vem cá comigo, Natan. Olha onde está a casa do meu Deus. Meu Deus habita numa tenda. Eu farei um palácio tão poderoso e grandioso, jamais visto nessa terra. Natan, que era homem de Deus, fez assim: ó, uau, xaraba, canta lá, manaias. Estou arrepiando tudo, Davi, é de Deus. Vai que Deus é contigo. Ele corre para casa quando ele está para dormir. O Espírito Santo fala assim: deixa eu falar um negócio para você aqui, ô empolgadinho de Jesus. Avisa para Davi que ele não vai construir minha casa. Estou feliz com a ideia que ele me teve. Que projeto, que plano. Irmão, olha aqui para mim. Imagina você ter uma ideia brilhante, um plano brilhante, e você fala: gente, vai ser chique demais. Deus fala assim: ó, beleza, quem vai fazer é o outro, só teve a ideia. Deus me livre. Nunca quero passar por isso. Davi estava lá quietinho pensando, já sonhou, nem dormiu de noite, pensando no projeto. Aí chega Natan, desconfiado, no outro dia para tomar café da manhã, de jejum. Davi: toma aí um café. Não, eu estou um pouco sem apetite, Davi, grande rei. Conversa aí, o que está acontecendo? Assim, é um negócio meio estranho. O que foi? Fala para mim. Como é que vai falar não para o rei, irmão? O homem já estava assim, ó, como é que eu vou falar não para esse homem? Come aí, tem um pudim, um biscoitinho de manhã aqui, o café da manhã, mesa farta. Não. Você podia ir no cantinho ali comigo? Davi, vamos, eu até quero te falar como é que vai ser o templo, como é que vai ser a igreja. Quando ele está empolgado falando, o profeta se enseja e fala assim: só um minutinho, meu rei. Não, peraí, deixa eu falar para você, ainda não falei para você quantas câmeras terão um depósito aqui embaixo, vai ter um ângulo, saguão, haverá colunas, eu quero colocar leões, eu quero colocar, calma, eu falo assim: não, já te falei para você que eu vou colocar querubins por todo o templo, aquela coisa, aquele projeto, rei, eu queria falar com o senhor. Pera um pouquinho, rei, deixa eu falar que eu não estou, preciso falar com o senhor. Então fala, é sério, é que Deus falou que você teve uma ideia excelente, mas não é você que vai fazer não. Que palhaçada é essa? Que conversa fiada é essa? Eu tive a ideia é minha. O plano é meu. Isso é plágio. Está plagiando. Quem é a história? É Salomão. Nem tem o nome ainda do cidadão, né? Aquele que virá de ti é o que fará a grande ideia que você teve. Não causou depressão, porque Davi tinha a simples noção de que soberano é Deus. Que igreja é essa que nós vivemos, que eu e você estamos edificando, onde que se Deus disser não, nós quebramos cadeiras, fizemos vai todo mundo para a rua. Vamos depor o Todo-Poderoso. Impeachment presidencial espiritual. Tira ele do trono, bagunçou nossa história. Quem é esse Deus que ele pensa que é? E carrega faixa, bandana, e vamos quebrar tudo porque o Todo-Poderoso falou não. Onde é que nós vamos parar com isso? Onde é que nós vamos? É a covardia do ser. Você é e tem, ou você tem e não importa com o que você é. Eu sou servo de Deus. O que o Senhor falar assim será. Se Deus disse não, com dor no coração, eu vou seguir ou não, porque Ele sabe o porquê Ele está dizendo não. E Deus explicou para Davi: você sabe por que eu não vou deixar você fazê-lo? Porque, meu filho Davi, para você conseguir o que você conseguiu, você foi um sanguinário.
tem sangue em tuas mãos. E eu não quero, minha casa não pode ter sangue. Vai ser seu filho Salomão. Ele vai construir o seu sonho. Lá na Babilônia Deus fala: planta um pomar e dele come fruta. Tem fruta que só dá depois de 50 anos. Vai plantar e não vai comer. Tô nem aí. Eu quero a bênção na minha geração. Não é assim que se diz? Você quer a bênção, você não está preocupado com o que vai acontecer na próxima geração? Deixa eu contar uma história para você de um homem chamado Ezequias, um rei que estava no trono, fazendo a vontade do Senhor, foi acometido de uma doença. O profeta Isaías saiu de um canto, chegou na cidade, entrou lá dentro e falou assim: ó, rei, prepara a tua vida, prepara a tua casa, porque você vai viajar, vai partir. Foi batido o carimbo, passaporte selado, vai para o outro lado, meu filho. Pensa um recado duro. A hora que o profeta saiu, o rei Ezequias chorou. E a Bíblia diz que ele chorou muitíssimo, segundo Reis capítulo 20. Chorou, mas ele chorou copiosamente. E ele chorou e dizia: Senhor, eu fui fiel, trabalhei na tua obra, eu fiz tudo, Deus, me ajuda. Então volta o profeta, Deus falou que ele estava saindo da cidade, falou: volta lá, diga a Ezequias, um príncipe do meu povo, que eu não matarei, que eu não trarei o mal nos dias dele. Vou acrescentar 15 anos à vida dele. Mas quando terminar esses 15 anos, ele será recolhido ao lado dos seus pais. E a maldição que eu falei virá sobre os seus filhos. Seus filhos serão levados eunucos. Seus filhos serão escravizados. Sabe o que Ezequias falou? Boa é a palavra do Senhor. No meu tempo eu vou ter paz. E não é de assustar que o rei Ezequias, filho do rei Davi, tenha esse sentimento. Somos homens, seres humanos. Nós queremos o benefício enquanto estamos vivos. Não queremos saber, não construímos. A Bíblia diz que os pais entesouram para os filhos. Queira você queira, queira você não queira, tudo que você tem será dos seus filhos. E queira você entenda isso ou não, todo o futuro dos seus filhos é a partir de você. Princípios e valores. Os seus filhos têm os mesmos valores. Qual é o conceito de bênção para os seus filhos? Como eu disse aqui, você já faz oferta no futuro do seu filho? Você devolve dízimo no futuro do seu filho, você chama a existência. Você ensina o seu filho, não, enquanto eu estiver abençoado, o resto é o ego, gordo. E ele não vai passar numa porta que é estreita, ele não vai nem caminhar no caminho estreito. Eu pergunto para você nessa noite: qual o conceito de bênção que você tem? Você está ligado no que se tem ou no que é? Lógico que se você for, logo você vai ter, porque Deus é Deus de poder. Ele não quer que nenhum filho seu se perca. Em Babilônia, construíram casas. E para fechar, porque o nosso tempo foi, a Bíblia diz em Lucas capítulo 6, a partir do versículo 48, Jesus falando sobre os dois fundamentos. E ele fala: eu vou mostrar para vocês dois fundamentos. Qualquer que ouve as minhas palavras e as praticas será semelhante ao homem que edifica uma casa sobre a rocha. Ele escava fundo, profundo, planta na sua casa sobre a rocha. E vem o vento, bate a tempestade, os rios dão contra a casa, e é grande o impacto, mas ela está firme. Qualquer um que ouve as minhas palavras, apenas ouve e não as pratica, também edifica. Porém, virá o vento, a tempestade, o rio vai passar e não vai ficar nada. Agora fala dos dois fundamentos, de ser e de ter. Os dois vão edificar. Um está ligado apenas em edificar, não no ser. Ele não quer permanecer, não tem noção, ele quer pressa, superficialidade, de qualquer jeito. Ele nem pôs alicerce, ele construiu sobre a terra, colocou, edificou, colocou uma rede, deitou e ficou folgado, porque ele é gordo, é espaçoso, não tem disciplina, não tem meta, não quer pagar preço, está tudo lá, vai edificar do mesmo jeito, mas não aguenta um ventinho de nada. Só para você ter ideia, você já viu aquelas filmagens, entrevistas, reportagem de enchente? Quando passa lá, você vai ver as casas tudo destruídas. Umas ficam bem em pé, mas tudo é cheio de lixo, bagunça. Mas a que está na rocha não cai. Não cai. Vai vir dificuldade, vai vir luta. Quem está ligado só no que tem, nunca vai permanecer. Porque só permanece quem está preocupado com o que é. Eu sou cristão, eu faço a vontade de Deus,